aí os Battle Shounens, animes que falam de temas muito interessantes, inspiradores e livres para pessoas mais novas assistirem, como por exemplo um alienígena que caiu do céu e foi atrás de esferas que dão um desejo a ele ou pra seja lá quem coletá-las. Um cara muito foda que quer ser o rei dos piratas, um maluco loiro que quer ser prefeito de uma cidade de ninjas, um cara que perdeu o pai quando criança e teve que começar a trabalhar que nem escravo para mafiosos, um outro cara que absorveu a personificação da maldade e viu todo mundo que ele amava progressivamente se ferrando de formas absurdas por conta disso, um moleque que perdeu a bola e agora tá numa jornada épica para recuperá-la. Pô, isso aqui tá certo mesmo? A coisa não tá ficando um pouquinho gráfica além da conta? Tipo, apesar de que sim, dá pra afirmar coisas como Dragon Ball clássico nunca foi direcionado para o público infantil, em decorrência de algumas possíveis cenas sanguinolentas e algumas meio complexas, querer comparar uma criança inocente indo atrás de esferas mágicas que realizam desejos com um maluco sendo tratado que nem escravo por uma ruiva maluca que tá se aproveitando do seu psicológico frágil é meio impossível no meu mais humilde conceito, ainda mais levando em conta que tanto Dragon Ball quanto Chainsaw Man são ambos Battle Shounens. Mas antes de desenvolver mais nos porquês exatos eu acho que isso tá acontecendo e é uma questão, vamos primeiro explicar do que a gente tá falando exatamente, porque mesmo que eles frequentemente sejam confundidos, Shounen e Battle Shounen não são nem de longe a mesma coisa. Isso porque a definição de Shounen deriva de uma demografia do Japão que é resumidamente o jeito mais bonitinho e mais complexo de dizer público-alvo. Explicando melhor, vocês já pararam pra pensar que tipo, a gente costuma ler os capítulos do mangá semanalmente, mas quando a gente vai comprar o material mesmo, a gente compra o volume inteiro. Então como que todo mundo tem acesso a capítulos separados antes da edição completa lançar? Bem, a resposta para isso é muito simples. Esses mangás saem em revistas, cada uma direcionada para um público-alvo totalmente diferente. O que acontece é que antes da publicação da obra efetivamente acontecer, se faz um estudo de onde ela se encaixa melhor, assim se escolhendo a revista que é mais apropriada para o possível público leitor daquele mangá. Se esse público for majoritariamente constituído por adolescentes homens em potencial, no caso, porque não tem como você definir o público maior sem lançar efetivamente, a obra vai para uma revista shounen e passa a ser chamada de shounen. Se esse público forem mulheres adolescentes, aí ela vai para uma revista shoujo e passa a ser chamada de shoujo. Se forem adultos homens, ela vai para uma revista seinen e passa a ser chamada de seinen. E no caso de serem mulheres adultas, vai para uma revista josei e passa a ser chamada de josei. Dito isso, a gente começa a encontrar algumas coisas que a priori são meio desconexas do padrão que a gente conhece, mas que passam a fazer sentido quando são postas do jeito que eu expliquei aqui. Como, por exemplo, o fato de Death Note ser shounen, Keion ser seinen e Cowboy Bebop ser shoujo, entre outras coisas meio esquisitas. Nada disso tem intrinsecamente algo a ver com o gênero, é só que mesmo que Death Note tenha muito a ver com a morte, por exemplo, o teor mais estereotipado, no sentido de a maldade ser mostrada de forma muito literal, com o Kira rindo, por exemplo, junto à inexistência de cenas efetivamente brutais, permite que ele seja um mangá acessível a Shonen Jump. Já o Keion, por tratar de meninas fofinhas vivendo a vida, é perfeito para homens adultos que trabalham o dia inteiro e querem relaxar assistindo coisas leves. E Cowboy Bebop eu sinceramente não sei explicar o porquê é shoujo, mas a editora decidiu que o mangá lançado após o anime se encaixa melhor numa revista shoujo, e dando uma leve suposição, pode ter sido porque no Japão a maior parte de quem consumiu a obra foram meninas jovens, mas de novo, isso é só suposição. Agora, o Battle Shounen é outra coisa completamente diferente, porque esse sim é o que nos vem à mente quando pensamos em shounen, no caso, genericamente, anime de lutinha e porradaria. Apesar
Apesar de que é uma categoria bem difícil de definir e que nem uma anime list precisamente coloca como tema o gênero, mas dá pra entender do que a gente tá falando quando a gente pensa em algumas coisas que são padrão em obras que ganham essa classificação, como a presença de lutas, obviamente, uma escala e divisão de poder que exige que o protagonista evolua e a presença de um mestre. Eu coloco só essas porque eu julgo que é isso que é efetivamente essencial para que entrem nessa classificação, porque é lógico que dá pra citar algumas outras coisas, mas elas são mais clichês de narrativa do que definidores de qualquer coisa. Alguns exemplos são o protagonista idiota, a existência de uma organização maléfica com um líder maquiavélico, um coadjuvante emo gótico das trevas e blá 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 blá. Tudo isso é muito mais clichê do que um fator primordial, e a prova disso é Hunter x Hunter, que tem como principal objetivo subverter os clichês de seu gênero, mas ele não subverte nem o mestre, nem a existência do sistema de poder e nem os combates. Assim, ele até subverte, mas é um nível um pouco mais brando. No caso, por exemplo, trocando o mestre sábio fodão por uma pseudo criança bombada, trocando as lutas baseadas em porradaria e transformação por algo muito mais complicado e psicológico, e trocando o sistema de poder simples por uma hard magic muito bem detalhada e muito complicada. Não é complicado não, mas é mais complicado do que o padrão. Isso até entra como uma quebra de conceito, só que é em um nível muito mais superficial do que como Togashi, por exemplo, transformou o protagonista puro de coração em um ser sem moral definida que vira um arrombado completo porque não é bom nem mal e o externo passa ao definir. Ou como ele transformou a organização maligna em uma família de pessoas que vieram do mesmo lugar pobre e lutam em prol de um objetivo misterioso e desconhecido. Para além de que toda obra que é classificada como Battle Shonen sempre apresenta essas três características pelo menos necessariamente. Shingeki, por exemplo, não entra nessa definição, porque apesar de ter a transformação, não existe escala de poder bem definida. Cada titã tem habilidades próprias que tem muito mais a ver com a utilidade que elas têm do que com qualquer outra coisa. Não existe um sistema de poder preciso também, e também não existe mestre, só tem a parte das lutinhas. Agora Chainsaw Man sim, tem o mestre, tem o sistema de poder e tem uma escala de poder muito bem definida de quem é mais fraco e de quem é mais forte naquele mundo. Coisa que, como eu já disse, é essencial. Mas agora voltando pro ponto principal do vídeo, porque eu acho que eu já desviei demais, por que esse gênero tem sido tão frequentemente utilizado de um modo tão mórbido, tão tenso e tão diferente do que se usava antes? Tipo, novamente, é justo sim falar que nunca foi direcionado exatamente para crianças, mas querer comparar as coisas que brotam em Chainsaw Man com as coisas que se mostravam em Naruto é, no mínimo, do mínimo, um olhar meio injusto. Como eu dei uma palhinha no vídeo de Dandadan, isso parece que tem se tornado tendência desde que Jujutsu Kaisen lançou, investir muito menos na ideia que surgiu em Ashita no Joe de inspirar pessoas e muito mais numa parada pessimista e mórbida, e que muitas vezes passa uma mensagem quase tão tensa quanto às vezes só não passa mensagem nenhuma também. Por exemplo, o próprio Dandadan, que mistura uma comédia muito parecida com Chainsaw Man, só que mais leve, com um romance lindo e com momentos que, de novo, nunca apareceriam em nenhum Battle Shonen tradicional, e sem efetivamente passar nenhuma mensagem precisa, nenhuma moral muito explícita. E nem indo tão longe assim, no próprio Chainsaw Man a gente já tem muitos exemplos com a violência brutal que aparece em vários momentos e coisas como bem a Quanxi e as namoradas dela, das quais eu só vou me recusar a desenvolver de verdade. De novo, não é uma questão só de coisas isoladas, essas obras, mesmo tendo exatamente a mesma constituição de seus antecessores, não estão nem um pouquinho preocupadas com transmitir a mesma ideia que eles transmitiram, e é isso que eu julgo interessante, porque a literal ideologia de um gênero inteiro tá passando a mudar com o tempo, saindo de algo inspirador e que tende a transmitir mensagens e ideias bonitas para algo sombrio que joga na sua cara uma realidade horrível. Pra ser bem sincero, eu não acho nem que o
tenho o conhecimento necessário para descrever de forma precisa o porquê esse fenômeno está acontecendo, porque me parece algo muito mais complexo que precisaria inclusive de uma pesquisa muito aprofundada para se compreender direito. Mas eu tenho algumas hipóteses, uma tendo a ver com algo que me falaram e eu achei interessante, e outra que é mais óbvia e mais fácil de se concluir. Me disseram isso aqui no Instagram, não lembro quem falou, mas dá para concluir muita coisa com isso aqui. Os mangás mais famosos estão passando por um processo que torna eles relativamente mais maduros, tipo o que aconteceu nas HQs com Sandman e Watchmen. O que, parando pra pensar, realmente faz sentido cronologicamente falando, porque as primeiras revistas em quadrinhos de super-heróis que lançaram nos anos 40 ali majoritariamente, tendo uma prolongação até os dias de hoje, mas passando por mudanças explícitas e até mesmo nos filmes que foram ficando conhecidos atualmente. E levando em consideração que o Watchmen e Sandman lançaram próximo ali do final dos anos 80, o período que demorou para as pessoas começarem a alterar a linha narrativa desse tipo de história foi uns 50 anos, que é exatamente o intervalo de tempo que nós temos entre Ashita no Joy e Jujutsu Kaisen. Esse mesmo aumentando uns 10 anos se levarmos em consideração Astro Boy, e abaixando uns outros 10 se a gente considerar Dragon Ball. Isso pode, não ironicamente, ser uma possibilidade muito forte que, do mesmo jeito que o mundo ocidental começou a mudar o teor de suas histórias em quadrinhos à medida que o modelo antigo foi ficando repetitivo e fora de época, a mesma coisa tá acontecendo com os mangás. Uma série de mangakas que cresceu lendo os shounens tradicionais decidiu recriar o que conheciam de uma forma distinta e que se adequasse a uma temática relativamente mais séria e mais pesada, coisa que se complementa com o segundo motivo, porque pra mim, fora essa questão, também tem o fato óbvio que é a diferença de estômago que a geração atual tem em comparação com as gerações passadas. Antigamente podia até sim ter muita coisa esquisita aparecendo em DB, por exemplo, mas não era concebível naquele tempo você mostrar pra um jovem de 13, 14 anos o nível de violência que tem sido mostrado nessas obras hoje em dia. Nos dias atuais, os jovens não só se tornaram muito mais resistentes a esse tipo de conteúdo, como também a quantidade de informação que a internet proporcionou pede por histórias que toquem em temas mais complexos e às vezes mais sombrios, apesar de que complexo não é obrigação e Dandadan é a prova disso. E mais uma vez, relacionando com a questão de como os quadrinhos ocidentais evoluíram, um jeito legal de perceber o quanto hoje em dia uma história mais complexa é requisitada é olhar as origens dos vilões quando eles se conceberam e como que elas são contadas hoje em dia por comparação. Eu li as primeiras HQs do Miranha e eu posso afirmar que a primeira história de origem do Dr. Octopus era literalmente um cientista estava usando garras para ajudar nos experimentos, um experimento explodiu e agora ele é do mal e usa 3 garras pro mal. By the way, a origem é essa que é contada, se eu não me engano, em menos de 3 páginas. Hoje em dia, se você fizer uma origem de vilão assim, todo mundo vai odiar e chamar de raso, e a prova disso é o Homem-Aranha 2, que detalha muito mais o personagem em todos os aspectos. Enfim, é por isso que eu julgo que o Shonen tá mudando absurdamente, e também por isso que eu considero que esse é um tópico bem pertinente, porque se as coisas continuarem nesse caminho, logo muita coisa interessante vai sair. E eu tô muito ansioso pra ver isso. Se inscrevam aí pra mais vídeos, e Dragon Ball sempre teve muita história.